muito forte sobre a região de lá. O irmão Miros me mandou uma matéria sobre o posicionamento da Arábia Saudita, e eu estou com uma fala aqui de Benjamin Netanyahu sobre a questão de só haverá paz se o Hamas for exterminado da faixa de Gaza. Então, veja, nós estamos aí nos últimos dias do ano, né, do calendário gregoriano, mas Israel já comemorou seu ano novo. Os judeus não comemoram o ano novo como a gente. E o governo de Israel matou um camarada do Irã, e isso gerou uma tensão gigantesca no Oriente Médio. E eu digo para vocês, né, 2024 é o ano aí que a probabilidade de Donald Trump voltar a ser presidente dos Estados Unidos é gigantesca. A probabilidade de Jared Kushner se transformar o chefe de Estado dos Estados Unidos é gigantesca, né? O ministro que vai lidar com todos os países do mundo. E nós estamos dentro de um momento de muita tensão e conflito, que vai gerar a necessidade de um pacificador. E eu vou dizer, diante do que nós vamos falar aqui, esse pacificador, ele não vai ser um pacificador, não vai ser um pacificador do Estado de Israel com Palestina, vai ser um pacificador mundial. Porque você está vendo conflitos em vários lugares do mundo, manifestante a favor da Palestina se manifestando em vários lugares do mundo. Então, eu digo para vocês que todo esse cenário, ele vai gerar muitos conflitos. Aí veja bem, a China vai invadir Taiwan a qualquer momento. Eu vou mostrar aqui as embarcações do Reino Unido em direção aqui à região da Guiana para proteger a Guiana da Venezuela. Nós estamos dentro desse conflito entre Israel, Palestina e Irã. Agora entrou a Síria e o Iraque e o Iêmen. Olha só, Israel está lutando contra o Irã, a Síria, o Iraque, o Iêmen, e teve um problema na fronteira com o Egito. Então veja a proporção que isso está tomando. Você está diante da Ucrânia e Rússia, você está diante da Coreia do Norte lançando mísseis e ameaçando a Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos. E junto com tudo isso, nós temos blackout, nós temos tempestade solar, nós temos apagão, nós temos reset. O negócio está acelerado, né? E aí você vê o conflito, ele está aumentando. As dores estão aumentando. Então, a gente vai falar sobre esses assuntos agora, né? E eu vou dizer para vocês. Lucas 21, 29, né? Lucas 21, 29. Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando os seus amos, eu vou falar sobre o ataque hacker também, estiverem florescendo, vocês vão saber por vós mesmos que já está perto o verão. Olha só.
O Comando Central dos Estados Unidos divulga detalhes da sua interceptação de projéteis no Mar Vermelho, que foram disparados hoje cedo pelos rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã no Iêmen. Uma declaração do CENTCOM diz que o SS Laboon, um deployer de míssil guiado e um número não especificado de caças F-18 abateram 12 drones de ataque, 3 mísseis balísticos antinavio e 2 mísseis de cruzeiros que os Houthis lançaram durante um período de 10 horas e foram todos abatidos pelos Estados Unidos. Agora presta atenção. Pelo Irã e o Iêmen. Irã e Iêmen. Aí, irmãos, tudo isso está sendo projetado. O Iêmen está dizendo que não vai, né? Não vai aceitar Israel prevalecer contra o Hamas. E olha o que acontece. Ataque de Israel na Síria mata líder iraniano e pode acirrar o conflito no Oriente Médio. A declaração já foi dada, né? O governo iraniano promete resposta a Israel pela morte de um conselheiro sênior da Guarda Revolucionária. Um ataque aéreo perpetrado por Israel nesta segunda-feira, próximo à capital da Síria, Damasco, resultou na morte do conselheiro sênior da Guarda Revolucionária do Irã, que era responsável pela coordenação da Aliança Militar Síria e Irã. O ataque ocorreu no subúrbio do distrito da Itaunaneti, como parte de uma ofensiva israelense contra alvos do Irã na Síria, onde a influência de Teherã tem se fortalecido desde que o Irã passou a apoiar o governo do presidente sírio Bashar al-Assad na guerra que eclodiu na Síria em 2011. Israel realiza bombardeios contra a Síria desde 2011, mas após o ataque do Hamas em 7 de outubro, as ações foram intensificadas e levou o temor da comunidade internacional de um possível acirramento do conflito, que só em Gaza provocou a morte de 20 mil palestinos, 70% deles mulheres e crianças. O governo iraniano prometeu resposta a Israel pela morte de Mousavi, segundo o noticiário da agência de notícias iraniana. Segundo a agência, o presidente iraniano Ebrahim Raisi prestou condolências à família e aos companheiros na GRI. Ele classificou o conselheiro sênior como mártir e disse que ele agora está na companhia do tenente-general Qissam Soleimani, morto em 2020 em um ataque dos Estados Unidos próximo ao aeroporto internacional de Bagdá. E agora, irmãos, isso daqui já intensificou o conflito, porque já veio aí um ataque hacker que gerou um apagão em Israel. Então, esse ataque hacker que gerou um apagão em Israel já pode ser classificado como um ataque cibernético e gerou um mega apagão em Israel. Olha aí, ó. Quedas de energia em Israel. O ataque cibernético relata a mídia local. Relatório de cortes de energia em Israel na segunda-feira causa um pânico quando usuários das redes sociais postaram vídeos de apagão completos em várias cidades. O canal de televisão estatal israelense de transmissão gratuita citou o CEO de Israel, da Electricity Corporation, dizendo que 2 unidades de produção entraram em colapso. Vários usuários em rede social suspeitam também de um ataque cibernético que estava por trás das interrupções. No entanto, Spindler confirmou que a causa do colapso das unidades ainda não é conhecida. A origem dos cortes de energia é colapso de 2 unidades de produção na estação.
Rabin e Skol. A causa ainda não está clara. A falha está em tratamento no início do problema, que havia 150.000 pessoas desligadas em todos os países. Atualmente, a maioria deles tem eletricidade de volta em 34.000 permanecem desconectados, citou o funcionário. E muita gente atribuiu a um ataque cibernético que vai aí, que houve um ataque cibernético e já deixou Israel sem sem energia. Mais de 150.000 pessoas sem energia, sem energia. E aí, irmãos, Benjamin Netanyahu, ele falou algo muito forte e ele está tendo apoio da Arábia Saudita no que ele falou. Esse conflito do dia 7 está longe de terminar. Olha o que Benjamin, ó, Netanyahu diz que Hamas deve ser destruído para haver paz. Estados Unidos e militantes entram em confronto. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu continuar lutando em Gaza até que o Hamas seja destruído, contrariando os apelos globais por um cessar-fogo em meio às preocupações de que o conflito possa se espalhar com forças alinhadas a Estados Unidos e Irã entrando em confronto novamente. Netanyahu, que visitou as tropas israelenses do norte de Gaza, na segunda-feira disse aos parlamentares do seu partido que a guerra está longe de terminar e descartou o que ele considerou como especulação da imprensa de que seu governo poderia suspender os combates. Ele disse que Israel não conseguirá libertar os reféns restantes mantidos pelo Hamas sem aplicar pressão militar. Nós estamos parando a G continuará até o fim, até que terminemos nada menos que isso, disse Netanyahu. Em um artigo de opinião pública do Wall Street, na segunda-feira, Netanyahu reiterou 3 pré-requisitos para a paz. O Hamas deve ser destruído, Gaza deve ser desmilitarizada e a sociedade palestina deve ser desradicalizada. Irmãos, isso daqui é a prova do que eu falei para vocês desde o início. O início desse conflito foi o seguinte: início desse conflito. 7 de outubro de 2023, a fronteira de Israel ficou 7 horas sem guarda. Era impossível o Hamas ter invadido Israel sem a permissão de Israel. E eu tenho batido nessa tecla que essa brecha que foi dada é para que se estabeleça um Estado palestino sem radicalismo, para que haja uma falsa paz naquela região. E para esse Estado palestino surgir, é necessário haver a liberação, então, da construção do terceiro templo de Jerusalém. E existe uma profecia rabínica, né, para Benjamin Netanyahu, que é ele que vai passar o cetro para o Mashiach. E o irmão Miros me mandou parte de uma matéria do Telegram, então eu vou colocar aqui essa matéria do Telegram, eu vou ler aqui, né? E essa matéria do Telegram é uma informação que diz aqui, ó. Vou repetir a informação importante agora. Tal. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes
Unidos teriam dito ao presidente da Autoridade Palestina, Mohamed Abbas, para renunciar e dissolver o governo existente, insistindo na nomeação de um governo aprovado pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos. O não cumprimento pode resultar na suspensão de toda ajuda financeira aos territórios da Autoridade Palestina, que durante décadas forneceu cooperação financeiras e outros benefícios às famílias de terroristas presos em prisões israelitas e mártires mortos durante a realização de um ataque terrorista contra Israel. Esses pagamentos custam 300 milhões de dólares anuais, cerca de 10% do orçamento, que é um ótimo sinal. O acordo de Abraão, que ainda não foi assinado entre Israel e alguns países árabes, já dando fruto. Essa notícia é ótima para Israel e péssima para o Irã, Síria, Hezbollah e Líbano. Irmãos, essa notícia que o Malmires me mandou aqui, ela é muito forte. Ela é muito forte. Por quê? Porque a Arábia Saudita e o Emirados Árabes estão mandando dissolver o governo atual para um novo governo coordenado pela Arábia Saudita. Veja que isso, para quem me acompanha aqui há muito tempo, eu tenho falado sobre essa situação, né? Essa situação de que a Arábia Saudita que vai assumir o controle dos templos sagrados do Islã, que hoje é, está sobre o controle da Jordânia. Então veja que esses países, como a Palestina e a própria Jordânia, estão quebrados e a Arábia Saudita está nada mais nada menos do que comprando toda essa região para que o acordo de paz seja estabelecido e para que surja, então, esse falso Messias que vai enganar todos. Uma coisa é certa, irmão: o caminho para ele está totalmente, totalmente aberto, totalmente aberto. E o que nos resta é estarmos dizendo, né, aquilo que a palavra diz. O Espírito e a noiva dizem: vem. O que nos resta é dizer: Maranata, Maranata, né? A gente já vem falando sobre esse assunto há muito tempo. E eles não escondem mais nada. Eles estão deixando muito claro que vai acontecer.